Imagina que você precisa encontrar a melhor solução para um problema no qual existem milhares de possibilidades. Imagine ainda que testar cada uma dessas possibilidades demanda muito tempo e esforço computacional. O que você faria? Testaria todas as possibilidades? Tentaria ao acaso? Ou procuraria alguma ferramenta que pudesse auxiliar nessa busca pela solução? Agora imagine uma situação de aplicação real como a extração de petróleo. Nesse cenário, antes de começar a extração de fato, existem uma série de decisões a serem feitas, que envolvem recursos naturais, dinheiro, licenças ambientais e que podem levar meses ou até mesmo anos de planejamento. Então, é justamente essa ideia que motiva a minha pesquisa. Investigar se a inteligência artificial pode ajudar a encontrar boas soluções dentro de um cenário onde existem diversas possibilidades fazendo menos tentativas. Eu sou José Guilherme Piccolo, formado em Engenharia de Computação e tenho minha especialização em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquinas. Atualmente estou fazendo meu mestrado na Faculdade de Tecnologia da Universidade Estadual de Campinas, a famosa Unicamp. O meu trabalho é intitulado Métodos de Otimização Biníveis para Estratégias de Produção de Petróleo, sob orientação do professor Dr. Guilherme Coelho e coorientado pelo Dr. Matheus de Moraes. Eu sei que esse título pode parecer muito técnico, então vou explicar por partes. A primeira ideia que temos que ter claro é que otimizar significa encontrar a melhor solução possível entre várias alternativas. Então, um bom exemplo é quando a gente usa algum aplicativo de GPS. Então, ele pode sugerir a rota com a menor distância, a rota com o menor custo, a rota com o menor trânsito. Então, o aplicativo, ele está tentando fazer o quê? Te mostrar o resultado de uma solução otimizada, baseada num objetivo. No meu cenário de pesquisa, os problemas os quais estamos estudando não são tão simples. Por quê? Porque nós classificamos eles como problemas biníveis, que podem ser entendidos como uma decisão em dois níveis. Ou seja, um exemplo bom seria, imagine uma empresa que ela precisa determinar o preço de um produto. Essa seria a primeira decisão. Mas, ao definir um preço, isso define o comportamento dos consumidores, que podem comprar mais ou menos desses produtos. Então, uma decisão no nível superior, no primeiro nível, gera uma reação no segundo nível. Por isso que nós definimos isso como um problema binível. Então, em outras palavras, não basta tomar a melhor decisão no nível isoladamente. É preciso considerar o problema como um todo. A minha pesquisa será situada no contexto relacionado à produção de petróleo. E quando falamos de petróleo, logo pensamos na extração. Mas antes vem uma série de decisões, como quantos poços de petróleos serão construídos? Onde ficarão esses poços? Quais poços serão usados para a extração desse recurso? E quais poços serão utilizados para a injeção de água para ajudar na produção? Onde vão ficar as estruturas de apoio? Então, existem também decisões relacionadas ao volume, então o volume de extração, o ritmo, quantos anos nós pretendemos consumir esse recurso natural disponível, porque a princípio pode parecer interessante que extrai-se no início uma maior quantidade, mas isso pode gerar consequências no futuro. Então são decisões complexas que nós devemos tomar. Além disso, para cada uma dessas escolhas, existem o que nós chamamos de restrições, que podem ser, por exemplo, restrições ambientais, restrições econômicas, que aumentam a complexidade do nosso problema. Então eu posso escolher uma estratégia para gerar mais petróleo, mas também que exige maior investimento. Eu posso optar por uma estratégia onde eu queira reduzir os meus custos, ou uma estratégia onde eu quero reduzir os impactos ambientais. Então é justamente por isso que esse tipo de problema ele é muito complexo. Não existe uma solução única que seja a melhor de todas. Todas as soluções têm suas vantagens e desvantagens. E o nosso objetivo aqui com algoritmos de otimização é justamente ajudar nesse processo de busca para encontrar boas estratégias.
E esse cenário da minha pesquisa, que tem como pano de fundo a extração de petróleo, pode ser aplicado em vários outros problemas que nós temos reais dentro de diversas áreas, como na área de transportes, de telecomunicação, planejamento, logística. Então, sempre que temos um cenário com diversas opções e recursos limitados de avaliação, né, de decisões nesse espaço de busca, um modelo computacional de otimização ele pode ser utilizado. O grande desafio é que justamente nesses problemas reais, testar uma solução pode ser muito caro, por questões de modelos matemáticos ou simulações que exigem muito tempo de processamento do nosso computador. Então, por isso que testar todas as possibilidades não é viável. Seria como tentar abrir um cofre, mas com um direito reduzido de testar as possibilidades. Então, por isso que não é uma questão da pesquisa encontrar apenas uma boa solução. A grande questão é encontrar uma boa solução, mas tendo disponível uma quantidade limitada de avaliações, de testes que a gente pode fazer. Para comparar essas diversas soluções que são encontradas no meio do processo de utilização, o algoritmo utiliza como uma nota, né? Essa nota, o termo técnico para ela, é uma função objetivo. E com essa nota, ele consegue comparar as soluções diante de um objetivo específico. Então, eu posso falar que o meu objetivo é encontrar soluções onde o custo de extração é o menor, ou eu posso entregar, pedir para ele avaliar ou dar essa nota baseado no volume de produção. A grande questão é que o cálculo dessa nota é a etapa mais cara do processo. Portanto, o nosso algoritmo de otimização, que pode ser entendido como um conjunto de passos que ele segue para tentar melhorar essa solução, baseando-se que ele quer melhorar essa nota que ele acaba entregando para essas soluções. Então, ele compara essas várias soluções, vai procurando caminhos, ou soluções que são melhores e tenta entender quais são os padrões das soluções que possuem as maiores notas. Mas a grande questão qual que é? Dentro de aplicações reais, de novo, o fato de calcular essa nota que é a etapa mais custosa. Então a gente tem uma quantidade limitada de avaliações que a gente pode fazer. Então o algoritmo não pode ficar desperdiçando muitas tentativas. E é justamente nesse ponto que entra a inteligência artificial. Então a ideia é a seguinte: o algoritmo ele começa a fazer as avaliações, mas a partir de um ponto a IA ela começa a atuar entendendo das funções que foram mais bem avaliadas quais são os padrões dessas avaliações, dessas soluções que possuem boas avaliações. Portanto, o resultado que eu quero encontrar é justamente tentar responder: será que o uso de inteligência artificial nos ajuda a auxiliar nesse processo de busca de soluções para esses problemas benignos, principalmente em cenários onde existe essa restrição de funções de avaliação? Então, dentro desse cenário, a pergunta da minha pesquisa é justamente: será que o uso de inteligência artificial me ajuda a encontrar soluções usando menos avaliações? Portanto, a grande contribuição da minha pesquisa é estudar formas mais eficientes de resolver esses problemas de alta complexidade e que, por consequência, podem ajudar a reduzir o uso de custo computacional, apoiar decisões estratégicas e o uso de recursos. Embora o cenário da minha pesquisa seja justamente a produção de petróleo, a lógica ela pode ser aplicada a qualquer outra área que tenha essas mesmas características, ou seja, uma decisão ela acaba influenciando outras decisões e em testar todas as possibilidades é praticamente inviável. No fundo, essa pesquisa ela busca responder uma pergunta muito atual, que é como tomar decisões melhores dentro de cenários que estão cada vez mais complexos. Então, a inteligência artificial ela não vai substituir a análise humana, mas ela pode ser uma ferramenta muito útil para apoiar as escolhas e tomar decisões mais eficientes e bem fundamentadas. Minha pesquisa busca contribuir exatamente nesse ponto, entender como que nós podemos combinar o uso de inteligência artificial e a área de otimização
para buscar melhores soluções em cenários onde testar todas as possibilidades é simplesmente inviável. Se esse tema te despertou interesse, vou pedir um favor, deixa um like nesse vídeo. Isso nos ajuda a aumentar a divulgação e alcance desse vídeo. Muito obrigado e até mais!